Oi, galera. E aí? Voltando com mais um vídeo, agora sobre El Niño e Laninha, dois fenômenos aí importantíssimos para a gente compreender aí pras provas de vestibulares, tá bom? Vamos aqui, começando. O que seria El Niño e o que seria Laninha? Então, um conceito geral, tá? Mas lembrar, qual vai ser a estrutura desta aula? Nós vamos explicar o conceito, a definição de cada um desses fenômenos, tá? É, Segundo ponto, vamos explicar como é que isso acontece, quais são as causas, ou as possíveis causas, até porque não se bateu o martelo cientificamente para isso. E o terceiro ponto, as consequências em algumas regiões do Brasil, tá bom? Primeiro ponto, lembrar que tanto El Niño como Laninha são anomalias. Anomalias aí referentes à temperatura no Oceano Pacífico, tá? Então são anomalias termais no oceano, ok? Tem duração de 12 a 18 meses, então curta duração dessas anomalias no Oceano Pacífico. E é interessante entendermos também que a questão da regularidade, eles são irregulares. Não existe uma sequência lógica. El Niño aconteceu, passa para o estado normal, depois Laninha. Não, não funciona desse jeito, tá bom? Vamos começar então explicando a normalidade da região, como a região funciona. Primeiro ponto, nós temos aí, nessa região do Pacífico, né, na América do Sul, a passagem de uma corrente fria, a chamada corrente de Humboldt, tá bom? Mas para entender esse fenômeno, lembrar que aqui nós estamos numa área equatorial, né, próxima aqui à linha do Equador. Nessa região nós temos a convergência dos ventos alísios. Nessa área nós temos alísios que vêm do hemisfério norte, que nós chamamos de alísios de nordeste, e alísios de sudeste, que são os alísios que vêm do hemisfério sul. Os alísios são ventos perenes, são ventos que constantemente estão aí convergindo para o Equador. Sempre perenes, então sempre convergindo para o Equador. E os ventos alísios sopram muito forte sobre essa área, tá? Sobre a região do Equador. E o que é que acontece? Vamos entender então. Nessa área de atuação dos ventos alísios, é, a água da superfície, tá? A água da superfície, ela é deslocada pelos ventos alísios, soprando fortemente para a região aqui da Oceania e do Sudeste Asiático. A água da superfície. E a água da superfície, ela aquece bastante nessa região, porque estamos numa região equatorial, uma região de alta radiação. Então essa água aquecida da superfície, vai ser aí deslocada pelos fortes ventos alísios, e os ventos alísios empurram, criam essa corrente, tá, que empurra essas águas quentes aí para o oeste nesse caso, né? Nesse caso para o Sudeste Asiático e para a Oceania. Quando essa água quente ela vai ser deslocada, a água fria das profundezas ascende. A esse fenômeno nós chamamos de ressurgência, tá? Quando a água fria ela ascende tomando o lugar da água quente que foi deslocada. Então a ressurgência é muito comum nessa região, o que vai tornar, por exemplo, a água sendo uma água fria, atrai bastante alimentos para os peixes e esses peixes eles vão se concentrar bastante nessa região. É tanto que a pesca é uma atividade importantíssima para o Peru. Outra questão interessante é a presença de aves que vão aí, através das fezes das aves, vai se aproveitar o material para a indústria, por exemplo, de fertilizantes. Se eu não me engano, o nome do termo é guano, tá? Que vai ser aproveitado para a indústria de fertilizantes porque tem uma grande concentração de nitrogênio. Então, essa que vocês estão vendo aqui é a situação normal, tá? É como funciona normalmente. Porém, com as anomalias, no caso o El Niño, acontece isso daqui. Os ventos alísios, ao invés de soprarem forte, observe que eu enfatizei que eles são fortes na convergência aí, os alísios de Nordeste e do Sudeste, tá? Nesse caso, ninguém sabe o porquê, eles ficam fracos. Os ventos alísios ficam fracos
Como eu disse, existem lacunas, aí é uma delas, a gente não sabe dizer o motivo disso. A questão é que eles ficam fracos, esses ventos alísios estando fracos, eles não conseguem é, deslocar a água para o sudeste asiático e para a Oceania. O que faz com que as águas quentes, aquecidas aí pela radiação do Equador, da região próxima ao Equador, elas permaneçam aqui no litoral da América do Sul. Ao permanecer no litoral da América do Sul, a consequência é o aumento das temperaturas do Oceano Pacífico nessa região. A ressurgência, no caso do El Niño, ela não ocorre. Tá? Então, não ocorre ressurgência. Lembrar que eu disse há pouco, ressurgência, quando a água quente ela é deslocada, a água fria toma o seu lugar, a água fria das profundezas. Nesse caso, ela não ocorre porque os ventos alísios não têm força suficiente, velocidade, né, e a força suficiente para deslocar essas águas da superfície. Tá? Então, com isso, aquece as águas desse litoral, o que vai provocar chuvas nessa região, mas também reduzirá a quantidade de peixes. Os primeiros a perceberem isso foram os pescadores, e a partir daí iniciaram as pesquisas. O nome El Ninho, por exemplo, foi dado por eles, né, em relação, referência ao menino Jesus, tá, ao período do Natal. E a partir daí, então, observem que reduz o número de peixes, as aves também vão ser atingidas, e aí nós vamos ter uma reação em cadeia nessa região, né, o que vai prejudicar bastante a economia dessa área, tá? Especialmente ali da região do Peru. Tá? E nós temos aí algumas consequências. Né? Aí só resumindo, né, provoca aquecimento das águas do Pacífico, lembra disso, ocasiona períodos mais chuvosos no litoral sul-americano, o litoral do Pacífico, que a gente acabou de ver, desfavorece a atividade pesqueira na América. No Brasil, a gente vai ter isso aqui: norte mais seco, região mais seca. Já ocorreu tivemos períodos em que a região norte ficou bastante seca, vimos rios na região norte secarem em virtude do El Niño. No nordeste, as secas se prolongam, castigam muito a região. Centro-oeste, aí a gente tem tendências de chuvas acima da média. Sudeste, pequena elevação nas temperaturas, os invernos passam a ser mais brandos, tá? E no sul do Brasil a gente tem chuvas torrenciais, chuvas muito fortes, alagamentos nas cidades do sul do Brasil, tá? E aí nós partimos para Laninha. Laninha vai ser aí resfriamento das águas do Pacífico, tá? Então é algo contrário. Observe então que as águas são frias normalmente, mas elas ficam mais frias ainda, a gente vai ver por quê. Causa período de mais estiagem no litoral da América do Sul e favorece mais a pesca na região. Tá? Vamos entender o que é que acontece. Os ventos alísios no El Niño eles ficam fracos. No Laninha eles se tornam aí mais fortes. A velocidade é maior ainda. Uma velocidade a mais que o normal, né? E por isso que é anomalia, né? Então a velocidade se eleva dos ventos alísios e empurra mais ainda essas águas da superfície, mais próximas à superfície, essas águas mais quentes. E aí aquece, essa água mais quente vai para o sudeste asiático e para a Oceania, e o litoral da América ele acaba ficando mais frio, o litoral do Pacífico, principalmente aqui próximo à América do Sul. Fica mais fria a temperatura, o que vai ter esses outros resultados. Então observem que para entender tudo isso, a chave está nos ventos alísios. No El Niño, os ventos alísios são mais fracos. No Laninha, muito mais forte do que o normal, tá bom? E aí a gente tem aqui as consequências do Laninha no Brasil. Norte chove bastante, muitas chuvas no norte do Brasil, no Nordeste também, tá? Esse ano de 2020, ocorre aí, nós temos uma grande quantidade de chuvas no sertão nordestino em virtude aí do Laninha. Enquanto o sul passando por um período de estiagem, de secas prolongadas, alguns municípios do sul do Brasil passando aí por racionamento. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá o seu like. Se não gostaram lá, dá o seu dislike. Mas faça os comentários para ajudar aí a melhorar as nossas aulas. Um abraço, tchau, tchau.